E ainda falando em carteira de motorista, quem precisa renovar a habilitação deve ficar atento. De acordo com o Detran, uma informação errada está circulando pela internet. O e-mail diz que a pessoa que está com a carteira vencida há mais de 30 dias precisa refazer todo o processo de habilitação. Vamos saber os detalhes com o Ronan. Ronan, o que precisa ser feito então para renovar a carteira? Oi, Meire, não tem para onde correr não. Primeiro tem que procurar o Detran, qualquer unidade de atendimento do Detran. E por falar nisso, olha quem está aqui com a gente, a diretora de atendimento do Detran, Flávia Guimarães. Flávia, muito obrigado também pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia. A Meire acabou de dizer desse falso e-mail. Antes de mais nada, eu quero saber, o Detran manda e-mail para os motoristas? Não. Bom dia, Ronan. Bom dia a todos. O Detran não manda e-mail. O que diz esse e-mail, então? Esse e-mail é uma cyberlenda, né? Ele circula desde 2011 nas redes de comunicação e ele fala de que o motorista que tenha que renovar sua carteira num prazo de 30 dias, ele não teria essa possibilidade. Ele teria que pagar uma taxa de R$ 1.200, duraria de 2 a 3 meses e seria um processo muito complicado, com uma carga horária bem elevada. Isso não é verdade? Não procede. Por quê? Porque se trata de um trote, de uma lenda. Mas nós vivíamos plugados nos dias de hoje, né, com internet nos telefones, nos iPads. Então você fica repassando informação. São as famosas correntes. Pois é, mas aí lá diz que se vencer a carteira de habilitação vai ter que pagar R$ 1.200. Mas o que acontece então quando a carteira está vencendo ou venceu? Bem, a carteira vencida, o Detran, ele manda uma correspondência na residência das pessoas para que você compareça a um ponto de atendimento. Certo? Chegando lá, você vai dar início ao processo. Esse processo ele custa R$ 107. Você paga a sua taxa de exames médicos, né, e a emissão de um novo documento, somente. E você pode receber em casa sem custo nenhum. O que vale salientar é o seguinte: muitos usuários, muitos motoristas, eles não atualizam seu endereço. Então, essa correspondência ela vai para o endereço errado. Por isso é importante se atualizar. A Meire vai entrar com a gente aqui nesse bate-papo também, Meire. Pode fazer a sua pergunta. Isso, bom dia, Meire. Bom dia, diretora. Eu queria saber da senhora quais são os casos em que a renovação é simplesmente bloqueada. O motorista não consegue fazer essa renovação. Quais os casos? Não estou te ouvindo. Quais os casos que o motorista assim, tem a carteira realmente bloqueada e ele não consegue tirar novamente a carteira? Vai ter que passar por todo o processo. Bem, a primeira habilitação é uma concessão, é provisório, certo? Se nesse prazo de provisoriedade você tem um acidente muito sério, uma gravidade muito séria, o que acontece com você? Isso fica suspenso e você vai ter que retomar todos os testes e exames de novo, certo? No outro caso é uma cassação da tua carteira. Aí você também tem o direito, depois daquele prazo que você não pode mais dirigir, você vai dar entrada no novo processo de carteira de habilitação. O que o motorista deve fazer, então? Olhar a data de vencimento que tem na carteira dele ali, já procurar o Detran, aí ele vai ter que fazer o quê? Passar por que processo? Geralmente isso não acontece. São pegos assim em blitz, né, com o prazo vencido. Mas você vai receber do Detran uma comunicação. Só que você não pode só esperar por isso, né? Você tem que estar conferindo, porque dentro de um prazo de, ao contrário do título de eleitor, que você tira e não precisa renovar, a carteira de habilitação ela é refeita de 4 em 4 anos, né? Porque durante esse tempo você pode ter um acidente grave, uma doença que vai lhe impedir de dirigir, um Alzheimer, uma epilepsia e outras patologias. Então tá certo. Então muito obrigado, Flávio, pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia. Então, Meire, o jeito é conferir a carteira, dá uma olhadinha lá, tem a data de vencimento para não ser pego de surpresa. E não confiar em e-mail, porque o Detran não manda e-mail não, viu? Essas correntes geralmente são armadilhas. Até já então, Ronan.